Prosseguimos com a medalha de reconhecimento Polveiro Grau Prata, atribuída à Orivesaria Tavares, aqui representada pelo excelentíssimo Sr. Carlos Tavares. Fundada em 1922, é uma empresa de cariz familiar com serviços de excelência na produção, comercialização, restauro e manutenção de metais nobres e preciosos. Caminha saudável para o centenário da sua fundação. Com referência ao percurso empresarial da Orivesaria Tavares, vamos ouvir o excelentíssimo Sr. Dr. José Maria Martins de Campos. Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, distintos homenageados, Srs. Vereadores, Srs. Presidentes da Junta de Freguesia, Srs. Deputados Municipais, caros concidadãos e restantes convidados. Sr. Presidente Aires Pereira, neste dia tão especial, dia da nossa cidade, mais uma vez posso testemunhar que a Câmara que preside tem memória, reconhece e é grata para com aqueles que um dia vieram trabalhar para a Póvoa de Varzim e, no caso concreto do fundador da Orivesaria Tavares, Virgílio Aristides Tavares, foi há 97 anos que aqui se estabeleceu. Aqui casou e constituiu família, com o seu imenso trabalho, a sua arte, não se furtando em inúmeros sacrifícios e enfrentando adversidades, tantos e relevantes serviços prestou, transmitindo para os seus filhos e estes para os seus netos, esta empresa familiar que se mantém sediada no mesmo local onde se instalou em 1922. A Orivesaria Tavares fez e faz parte das suas vidas, dos seus afetos e do tecido empresarial de que a Póvoa de Varzim se pode orgulhar. Com certeza que a idealidade da Póvoa de Varzim, estando particularmente atenta à importância deste aspecto empresarial, entendeu distinguir este ano, no Dia da Cidade, com a medalha de reconhecimento Polveiro Grau Prata, a Orivesaria Tavares, que se estabeleceu, como disse, há 94 anos, no número 54 da Rua da Junqueira. Aí se mantém, sempre renovada e com um grande empenhamento atual, como no passado, na sua dinamização, modernização e sempre no caminho da excelência. É, na verdade, um exemplo de sucesso e de um importante contributo para o desenvolvimento económico da nossa terra. Podemos afirmar que a Orivesaria Tavares faz jus ao seu lema, um valor eterno, a que acrescentaria a arte de saber dourar e durar. Ana Manuela e Carlos Tavares, é para mim um privilégio e uma honra, como vosso familiar e cidadão poveiro, o convite que me dirigiram para contar nesta cerimónia um pouco da história da vossa Orivesaria, embora a obra realizada pelo fundador vosso avô e outros descendentes ao longo destes últimos 94 anos e assenta em 3 pilares fundamentais, a família, a sua Orivesaria e a Póvoa de Varzim, já falo por si. De acordo com os dados da Associação Portuguesa de Empresas Familiares, estas empresas representam mais de 80% do tecido empresarial nacional e 60% do nosso PIB, criando um volume de emprego superior a 50%. Ao longo destes anos, a Orivesaria Tavares já empregou e formou mais de 100 funcionários. Atualmente, emprega 15 colaboradores. As empresas familiares são, assim, fundamentais para a economia nacional e, particularmente, para a economia local e regional. Como importante fator de valorização local, a Orivesaria Tavares funciona, digamos, como uma empresa âncora na zona comercial tradicional que é a Rua da Junqueira, atualmente dia a dia mais renovada, contribuindo de modo exemplar para que esta não perca a sua vitalidade. Falarei então de um pouco da sua história. Começarei por lembrar de modo injustamente sucinto e certamente com muitas omissões os caminhos do passado, para que possamos conhecer melhor o seu presente, assente na modernidade, apoiada nesse passado, inspirada na tradição e pensar o futuro. Assim, na aldeia de Castanheira do Norte, concelho de Carrazé de Anciães, distrito de Bragança, nasceu a 24 de fevereiro de 1891
Virgílio Aristides Tavares. Sua mãe, e mãe de mais 10 irmãos, ficando viúva, viu-se na necessidade de enviar este filho com 13 anos de idade para a cidade do Porto, a fim de se iniciar no mundo do trabalho numa oficina de ourivesaria na Rua das Flores. Virgílio Aristides Tavares inicia então a sua fantástica aventura como aprendiz de ourivesaria. São inúmeros os sacrifícios por que passa durante essa aprendizagem. Culto, inteligente e de caráter honrado, é já um profissional quando aos 20 anos foi mobilizado como segundo sargento, dadas as suas qualificações para o Corpo Expedicionário Português na Primeira Guerra Mundial. Regressado à pátria e sendo já um excelente artífice de ourivesaria e joalharia, escolhe uma empresa na Póvoa de Varzim para aí trabalhar na sua arte. Nessa oficina conhece Miguel da Silva Andrade, joalheiro, e Manuel da Silva Andrade, cravador. Estes 3 elementos vêm a constituir em 1919 uma sociedade na área da ourivesaria, sediada então na Rua das Hortas. Em 1921, decidem desenvolver esta sociedade e optam pela sua mudança para o número 54 da Rua da Junqueira, onde ainda se mantém. Virgílio Aristides Tavares casa com Isolina Andrade, irmã dos seus sócios. Após algumas vicissitudes familiares, desvincula-se dos seus cunhados e, com o apoio da sua esposa, funda a Ourivesaria Tavares, em outubro de 1922. E tudo então começa. Do seu casamento nasceram 4 filhos: Arnaldina, Simão, Manuel Miguel e Ana Maria. Virgílio Aristides Tavares, com a colaboração dos seus filhos, alargou e desenvolveu o seu negócio, estendendo-o a novos mercados, percorrendo algumas das feiras mais importantes do norte do país. Granjeou reputação e credibilidade. As suas oficinas, onde chegaram a trabalhar 15 artífices, já se distinguiam pela manufactura de peças de joalharia muito cobiçadas, dada a sua perfeição, beleza, requinte e acabamentos. Virgílio Aristides Tavares vem a falecer em abril de 1954 com 63 anos de idade. Com a sua morte, a Ourivesaria Tavares passa a ser gerida por Simão, Manuel Miguel e Ana Maria, esta representada pelo seu marido Carlos Araújo, que aqui saúdo. Esta segunda geração dá início a um novo ciclo com novos projetos e novos desafios. Este negócio, gerido pela família, cada um com as suas elevadas competências no ramo e diferentes tarefas, e sempre assente em valores fundamentais como honestidade, acompanhados por uma grande equipa de artífices e profissionais competentes, todos conseguiram responder às crescentes exigências de uma clientela nacional e internacional cada vez mais seletiva, bem como resistir a uma concorrência muito agressiva. Dos seus 4 filhos, Arnaldina, Ana Maria e Manuel Miguel são infelizmente já falecidos. Recordamos com saudade, neste dia tão especial, a sua memória. Felizmente, ainda se encontra entre nós Simão Tavares, já aposentado. A ele também pertence esta homenagem. O passado e o presente da Ourivesaria Tavares muito lhe deve. Desde já o felicitamos por esta distinção e toma a liberdade para ele pedir uma salva de palmas. Com o decorrer dos anos, e face a diferentes circunstâncias, foram necessárias sucessivas alterações ao pacto social, mas sem nunca se perder o espírito de família. Passaram então a integrar o corpo societário os novos elementos da terceira geração: Carlos Santos Tavares e Ana Manuela Santos Tavares, Virgílio Brandão Tavares e Francisco Vasco Brandão Tavares, filhos respectivamente de Miguel e Simão Tavares. Com serviços de excelência na produção com metais nobres e preciosos, na comercialização, restauro e especialização na arte sacra, entre outros, a Ourivesaria Tavares tem tido ao longo dos anos um trabalho meritório, onde concilia tradição, inovação, fiabilidade e experiência, a fim de melhor servir os seus clientes nacionais e estrangeiros. A empresa orgulha-se de ser a primeira em Portugal a ser certificada na confecção, manufatura e comercialização de produtos em ouro, prata, joalharia e relojoaria, assim como as suas oficinas foram também certificadas pela Comissão Nacional para a Promoção dos Ofícios das Microempresas Artesanais, com a Carta de Unidade Produtiva Artesanal para as atividades de ourivesaria, joalharia, gravura e relojoaria. Por último, em 2009, Carlos e a sua irmã Ana Manuela, filhos de Miguel Tavares,
assumem a totalidade do capital da empresa. No presente, é esta nova geração, atual proprietária, a quem seu pai Miguel, grande mestre da orivesaria, entregou, digamos, o testemunho da Orivesaria Tavares e lhes apontou os caminhos do futuro, que tem agora a responsabilidade familiar e social da conservação e desenvolvimento deste património e projeto empresarial. Não tínhamos dúvidas que, com as suas capacidades empresariais e qualificações técnicas de que já deram provas, tais como no caso de Carlos Tavares, certificado como perito avaliador da Casa da Moeda e de classificador de diamantes pelo Instituto Americano, assegurando assim nesta área um serviço permanente de consultadoria, avaliação e peritagem, e Diana, com o seu bom gosto na seleção das melhores coleções e amor pela arte da orivesaria, a que associam a sua criatividade, responsabilidade e capacidade de liderança, em síntese, com o seu culto pelo empreendedorismo, aliado à adesão às novas tecnologias de informação, comunicação, marketing e, o que é muito importante, o saber trabalhar e valorizar o trabalho em equipe, com certeza que manterão o rumo certo. Note-se, hoje já tem obra feita e bem feita. Assim, procederam a uma nova reconversão arquitetónica do espaço físico do edifício sede. Renovação essa traduzida na integração da modernidade, luz e tradição, acompanhada da remodelação das suas oficinas. Tudo isto associado a essa visão de futuro e à coragem para assumir riscos nos difíceis tempos atuais. Tal é garantia que levarão a bom porto a continuação do novo projeto, a que chamam A Caminho do Centenário. Projeto esse que vem cimentar a sua postura profissional e inovadora. Dando já corpo a esse projeto, os novos proprietários inauguraram no dia 30 de junho de 2015, data de aniversário de seu pai Miguel Tavares, a Galeria Espaço de Ouro, nas próprias instalações. Este é um espaço de vital importância na nova estratégia empresarial da Orivesaria Tavares, que com a sua modernidade e vocação é um espaço aberto não só às exposições dos melhores e reputados artistas da moderna orivesaria portuguesa, como apresentações comerciais, convívios e também da apresentação e promoção de novos e criativos designers da moderna orivesaria artesanal, como presentemente acontece. Registra-se ainda o facto de ter sido a primeira orivesaria em Portugal a criar uma loja online que está em permanente desenvolvimento. Hoje são também referência nacional no fabrico e comercialização das mais importantes marcas de anéis de noivado e alianças de casamento e na presença nas mais importantes feiras nacionais do setor, quer no continente, quer como no final deste ano vai acontecer pela primeira vez, nos Açores. Atualmente, nas suas oficinas renovadas, continuam a produzir-se joias exclusivas, fazem-se restauros delicados, assim como peças únicas e personalizadas, como a nossa lancha poveira. Não deixarei de referir que, para além da sua atividade comercial, a Orivesaria Tavares teve sempre a responsabilidade cívica e social de participar e colaborar nas diversas solicitações, inclusivamente de solidariedade, da comunidade poveira. Muito mais haveria para dizer, porém, e concluindo, direi que a Orivesaria Tavares, desde a sua fundação até aos dias de hoje, é um exemplo de história de orgulho e de autenticidade, de resiliência, de trabalho árduo, de otimismo e de coragem para aceitar riscos. Desde o seu fundador até aos novos proprietários, seus netos, todos foram capazes de alavancar mudanças, gerando o espaço, o valor comercial e a modernidade que os fazem merecedores não só do seu lema, um valor eterno, como também desta distinção e dos nossos parabéns. Anita e Carlos, acreditamos todos que cumprireis com responsabilidade, ética e sentido de missão o legado do vosso avô, tios e pai. Este tempo presente será mais um patamar que vos tornará cada vez mais fortes e confiantes num futuro que todos desejamos vos seja próspero. Tenho dito. É agora o ato de entrega da medalha de reconhecimento Poveiro Grau Prata à Orivesaria Tavares, que caminha, como dissemos, saudável para o centenário. É agora também a altura dos agradecimentos por parte da sua representação, a excelentíssimo Sr. Carlos Tavares.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimos vereadores, deputados municipais e presidentes de instituições e entidades do nosso Conselho, nossos tios Maria Lucília e Simão Tavares, Excelentíssimo Sr. Dr. José Maria Martins de Campos, Excelentíssimos homenageados, a toda a nossa família, colaboradores e companheiros, minhas senhoras e meus senhores. Neste dia de grande importância, em que a nossa comunidade celebra o 43º aniversário da elevação à cidade da nossa querida Póvoa de Varzim, é para nós uma honra e um grande privilégio a distinção que nos é atribuída. Nenhum dever é mais importante que a gratidão. Em meu nome e no da minha irmã Ana, bem como no da nossa família e de todos os antigos e atuais colaboradores, vimos aqui prestar os nossos públicos agradecimentos ao Executivo Municipal, liderado pelo Excelentíssimo Sr. Engenheiro Aires Pereira, pela atribuição da Medalha de Reconhecimento à Ourivesaria Tavares. Este momento que hoje e agora celebramos irá perdurar para sempre na nossa memória e é com toda a certeza um dos mais importantes marcos dos 94 anos da história da Ourivesaria Tavares. Muitos foram aqueles que até hoje se dedicaram de corpo e alma a servir a Ourivesaria Tavares. Assim como muitos foram e são os clientes fiéis e leais a quem esta homenagem também é atribuída. E este reconhecimento é também para nós entendido como uma responsabilidade acrescida de continuar com este nosso novo projeto, de forma a podermos contribuir para um engrandecimento do comércio e da cultura desta grande cidade da qual fazemos parte, a Póvoa de Varzim. Amamos esta terra que nos ajudou a crescer e a sermos mais fortes. Amamos as suas gentes e tradições, a sua personalidade tão própria e a sua indiscutível beleza. É por este orgulho e carinho à nossa Póvoa que queremos ser mais para ela, e é também por ela que nos esforçamos diariamente para sermos mais e melhores e para estarmos à altura do seu progresso e notoriedade. Assim aproveito para reiterar os nossos agradecimentos à Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e ao seu Presidente, Sr. Engenheiro Aires Pereira, que a preside e orienta, por todo o árduo trabalho realizado em prol deste Conselho, procurando as melhores soluções para o seu progresso e por extensão, para todos nós. Não podemos deixar de agradecer ao nosso primo, Dr. José Maria Martins de Campos, pela apresentação rigorosa e detalhada que fez da Ourivesaria Tavares desde a sua fundação até aos nossos dias. Com o virar da página da nossa história, só me resta falar do presente e dos projetos futuros. Este novo capítulo, intitulado A Caminho do Centenário, é um projeto virado para a atualidade, mas também para o futuro. Ambicioso, mas sustentável. Integra em si 94 anos de experiência e também toda uma estratégia de inovação e modernidade. É desta forma um projeto que reflete a visão de uma Ourivesaria Tavares mais forte, mais sólida e digna do seu nome. A Caminho do Centenário é a nova frase de posicionamento e reúne em si uma multiplicidade de intenções e conceitos que integram não apenas o que fomos no passado, mas a direção e posição a assumir para o futuro. O peso de quase um século de existência coloca em perspectiva várias questões importantes, levando-nos a avaliar de forma exaustiva o que recolhemos em tantos anos, as lições, os valores, os resultados, o legado e tudo o que defendemos e acreditamos. Urge a necessidade de aprender com os erros e reforçar as estratégias que surtiram resultados positivos. Ser-se proativo em relação ao futuro assume prioridade. E novas estratégias começam assim a formar-se, fruto da experiência, da realidade em que vivemos e dos objetivos futuros que definimos. Como todos os negócios de cariz secular, a criação da nossa casa, numa realidade já muito distante da nossa, surgiu na procura da necessidade e da oportunidade. A sua vigência foi mantida ao longo de gerações,
por tentativa e erro, guiada pelo instinto e através da experiência, adaptando-se e respondendo às dificuldades impostas pela imprevisibilidade e pela alteração das realidades. Esta postura de resiliência inabalável e de conquista paciente, muitas vezes na presença de condições desanimadoras, deu lugar ao que hoje celebramos, a proximidade de um centenário de existência. Damos, assim, continuidade a este nosso legado e pretendemos honrar de forma digna, sempre com a ambição de elevar de forma sustentável o nosso negócio aos mais altos padrões de qualidade e exigência. Eis que se colocam em prática medidas que visam preparar o futuro. Futuro este que não só irá justificar e honrar os incontáveis esforços e sacrifícios realizados ao longo de décadas, mas igualmente perpetuar a nossa postura em garantir o melhor serviço possível. Neste contexto, e após um longo período de análise, introspecção, de debates e ponderações, elaboramos estratégias que definem o caminho para atingir os objetivos que propomos alcançar. Um conjunto de medidas orientadas à qualidade e eficiência do nosso serviço, assim como ao valor da nossa marca. Em análise, apuramos valores, decisões e conceitos que impreterivelmente devemos manter e reforçar e que permanecem parte da nossa identidade. E estes princípios que foram cimentando a confiança dos nossos clientes e que nos tornam referência, tais como a lealdade, a seriedade, a simpatia e a amizade. O perfil inovador e vanguardista que sempre nos definiu é também ele um elemento a reforçar. Foi este perfil que nos granjeou grandes conquistas, como o facto de termos sido a primeira ourivesaria em Portugal com uma loja online inaugurada em 1999, e assim comercializar a nível nacional e global. É este perfil que nos levou a apostar continuamente nesta vertente online, prevendo-se uma nova versão para breve, que representará uma extensão dos nossos serviços e uma porta para todos os que pretendam, à distância, usufruir deles. A recusa de algumas práticas que se têm tornado comuns no universo das ourivesarias foi também uma importante decisão justificada pela escolha de mantermos a nossa identidade, de recusar ser norma e alinhados e de preservar os valores que nos definem. A opção de manter uma oficina é talvez o exemplo mais prominente desta nossa filosofia. De um ponto de vista de gestão, talvez possa parecer uma decisão questionável, porém não é a nossa opinião. Uma oficina é mais do que um elemento acessório à estrutura comercial da ourivesaria e que apenas exerce uma função. É parte íntegra da identidade de uma ourivesaria, elemento cultural e histórico dessa realidade. Sem ela, seríamos apenas uma loja que vende artigos de ourivesaria. Orgulhamo-nos de poder ainda contar com os nossos mestres ourives para a criação de artigos de cariz personalizado, para produzir artigos únicos na área da ourivesaria, prataria, joalharia e arte sacra, fruto do saber de gerações e décadas de existência. Justifica-se, assim, a decisão de consolidar e cimentar o papel da nossa oficina. Não só porque esta é uma parte vital do serviço de qualidade que pretendemos oferecer a todos em quem nós confiam, mas também parte da nossa história e da nossa identidade. Esta decisão representa também o que nós nos comprometemos a defender. Um olhar para o futuro com uma mentalidade que não desvaloriza o valor histórico do nosso passado. As remodelações não se ficam por aqui. Outro dos principais focos é o conforto e a experiência que procuramos proporcionar aos nossos clientes. Com isto em mente, estamos presentemente a proceder à otimização do nosso espaço comercial, tornando essa experiência mais agradável, próxima e intuitiva. Há um ano, inauguramos a Galeria Espaço de Ouro, onde já foram feitas exposições, apresentações comerciais, convívios e outras diversas iniciativas. Esta inauguração cheia de simbolismo foi para nós uma das melhores homenagens que prestamos ao nosso pai, Miguel Tavares, honrando a sua memória e concretizando aquele que era um dos seus sonhos para a sua ourivesaria. Outra área da ação é a dos recursos humanos. Diversas medidas estão em efeito para requalificar e elevar o padrão de qualidade dos nossos serviços, como, a título de exemplo, um plano de formação de 2 anos
que contempla diversas áreas e reflete o nosso compromisso com a qualidade e a preocupação com um dos pilares da nossa casa, os nossos funcionários. Defendemos e promovemos que todos eles devem partilhar os princípios e valores que servem de guia ao nosso modelo comercial. São os funcionários a cara e voz da empresa, e estes são, sem dúvida, um veículo privilegiado para transmitir aquilo que defendemos e acreditamos. A nível de oferta de produto, continuaremos a nossa política de proporcionar aos nossos clientes a melhor e mais atual seleção possível. Com reputadas marcas e distintas coleções, sempre em linha com as mais recentes tendências e modas, para isso, visitamos de uma forma regular feiras nacionais e internacionais de ourivesaria, joalharia, relojoaria, assim como feiras e exposições de noivos. A aposta numa nova política de comunicação que este texto, de certa forma, espelha, é igualmente uma das novas apostas para este novo centenário. Vivemos numa cultura de comunicação, onde estar fechado a ela é submetermos à invisibilidade e ao anonimato. Queremos continuar a nossa identidade e dar a conhecer a todos os que nos seguem aquilo que somos e o que fazemos. Muitos são os planos e medidas que incitamos e que decorrem, todas com vista a um objetivo. E estarmos à altura de que os nossos clientes esperam de nós e sermos cada vez mais uma referência na área da ourivesaria portuguesa. Resumindo e concluindo, não encaramos a chegada do nosso centenário como encerrar ou culminar de um período. Antes, percebemos a oportunidade de recolher experiências e conhecimentos num processo contínuo e interminável, usando-os como um degrau que nos eleva cada vez mais alto e nos torna cada vez mais fortes. Quero terminar apenas dizendo que, neste agradecimento, tentei fugir à tentação da formalidade e procurei antes construí-lo inspirado em 3 linhas, guia, que não foram escolhidas ao acaso. A família, a nossa ourivesaria e a Póvoa de Varzim. Estas eram as 3 grandes prioridades de vida do nosso pai, Miguel Tavares, e foram elas que o guiaram ao longo do seu percurso. Respeito esta nobre hierarquia e assim agradeço à nossa família, aos nossos clientes, aos antigos e atuais funcionários, com uma saudação muito especial ao Sr. Manuel Armindo, que quase durante 60 anos foi um amigo fiel, exemplar colaborador desta empresa, e um agradecimento ainda mais especial à Póvoa de Varzim. Que Deus permita que este novo ciclo seja de sucesso e que perpetue o bom nome desta empresa e de todos o que dela fazem parte. Uma vez mais, o nosso muito obrigado. Obrigado. E prosseguimos com a cerimónia com a medalha de cidadão poveiro atribuída ao excelentíssimo Sr. Dr. Miguel Filipe Sousa Neves. Muito ligado à Póvoa de Varzim nos planos profissional, social, cultural e político, distingue-se pela sua competência técnica. Há uma trajetória para conhecer, um mundo de emoções e afetos, agora apresentados pelo excelentíssimo Sr. Dr. Filipe Sousa Neves. Boa tarde a todos. Eu cumprimentar a mesa, excelentíssimo Presidente da Câmara, Assembleia Municipal e todos os presentes. Se calhar vou aqui com um protocolo de apresentação assim um bocadinho diferente, está bem? Principalmente gostaria de cumprimentar então todos os homenageados, porque é por eles que nós estamos aqui e o merecido reconhecimento público toda uma vida em prol da nossa cidade. Deve ser tanto orgulho para eles como um orgulho para nós, em podermos contar com eles na nossa cidade, para eles também fazerem parte desta grande família de poveiros. Tenho de confessar o prazer enorme que é estar aqui a falar sobre o meu pai. O que a sociedade poveiro hoje homenageia aqui com uma medalha, eu há muito que reconheço. Parte da minha personalidade, da minha pessoa, que sou hoje, vem do exemplo do meu pai. Vou então dar-vos uma perspectiva de quem chegou à Póvoa há 25 anos,
eu tinha apenas 1 ano de idade e na Póvoa cresci. O meu pai está cá há 25 anos também. Posso dizer então que a Póvoa é a minha cidade e eu sou povoeiro, mas o meu pai é adotado e adotou a Póvoa. Eu assim vou tentar dar uma perspectiva de como a Póvoa fez crescer o meu pai como médico, como pai, como homem. A ligação à Póvoa é uma ligação então recíproca. Como alguém disse uma vez, eu sou um pouco daquilo que vocês todos quiseram que eu fosse. Nós somos todos produtos, somos seres sociais, somos todos produto da sociedade em que estamos inseridos. E se o meu pai hoje está aqui a receber medalha, também mérito da Póvoa, que fez com que ele excedesse sempre naquilo que queremos sempre ser melhores. Isso é o que nos faz diferentes. Já toda a gente sabe que é homenageado, contudo, das nossas raízes, nunca é demais relembrar. Aí é que começa a nossa jornada neste mundo. Pronto, o meu pai nasceu então em 59, no atual Zimbábue. Viveu a sua infância em Moçambique, na companhia dos pais, 2 irmãos, a São e o Paulo, entre tios e primos. Uma grande família. Aliás, para o meu pai, a família foi sempre um alicerce, toda uma caminhada à volta do mundo até chegar aqui, à nossa Póvoa de Varzim. Em 78 veio então estudar para o Porto, medicina, sem nunca ter estado no nosso país. Ele queria ser médico, queria poder ajudar as pessoas. Aos 18 anos trazia todos os sonhos do mundo com ele. Entretanto, e após mais uma passagem por África, para concluir o chamado internato geral, em 86 nasceu a minha irmã Joana. No ano seguinte foi então viver para o Reino Unido para fazer a especialidade em oftalmologia e pronto, foi então eu nasci em 89. Concluída a especialidade de oftalmologia, surgiu a oportunidade de voltar a Portugal e criar um serviço de oftalmologia na Clipova, aqui na Póvoa de Varzim. Na altura era o maior hospital privado português. O meu pai decidiu agarrar essa oportunidade em 1990. Viemos então todos viver para Portugal outra vez, para a Póvoa de Varzim, pela primeira vez. Eu costumo dizer que a medicina é a melhor profissão de todas. Um bocado suspeito, não é? Uma vez que eu sou médico, o meu pai é médico, a minha tia, a minha irmã. Eu digo isto sem querer diminuir qualquer outra atividade, longe disso, mas é porque é realmente aquilo que nós gostamos de fazer, é aquilo que nos preenche, é aquilo que nos aquece o sangue nas veias, que nos faz querer sempre, todos os dias, ser mais e melhor. Eu costumo dizer que ser médico é genético. Não é por nascermos inteligentes ou bons a matemáticas e português e temos tirado boas notas e entrar para a medicina, não. É porque nós nascemos humanos. Nós temos esse sentido, essa alma, esse coração, esse sentido de ética que nos faz ser médicos, ser bons médicos. Muito mais que uma profissão, a medicina é um modo de vida, não é? Poder fazer alguém viver um pouco mais qualidade de vida, ver um pouco melhor, poder contribuir para a felicidade de alguém a esse nível, não tem preço. Ser médico é poder passar todos os dias a ajudar o próximo na sua vertente mais humana, mais sensível, mais vulnerável à saúde. Eu costumo dizer que os nossos doentes são companheiros para a vida. Uma vez que tocamos neles, são nossos doentes para sempre. É desta troca de sentimentos, conhecimentos, que conseguimos ajudar e tentar, pelo menos tentar, sermos um bocadinho melhores cada dia que passa. Lembro-me de ser pequenito e ouvi falar em rastreios gratuitos às crianças aqui da nossa comunidade, várias cirurgias também gratuitas. Tinham que ser feitas, já há doentes que não tinham possibilidades económicas para tais, mas é nossa obrigação como médicos a fazer tudo para que isso possa acontecer e que essas pessoas realmente se necessitam delas. Tem que se fazer, tem que se ajudar. É isto que me cativou nesta profissão, foi isto que o meu pai me ensinou. Eu lembro de ter 5 anos, estar lá em casa a ver cassetes VHS, cirurgia aos olhos, achava muita piada, tal, tirava um olho, aquilo parecia tudo muito simples, e dizer que um dia queria tirar o curso de medicina e a especialidade de oftalmologia. Bem, tinha 5 anos, mas já adivinhava o futuro na altura. Ser médico eu costumo dizer, sobretudo nos momentos cansados, vermos um sorriso, termos um sorriso quando fazemos a diferença na vida de alguém. Na projeção deste sentimento de solidariedade, da nossa profissão, também aliada à nossa forte ligação à Igreja, aos seus princípios, surgem de forma natural então atividades do âmbito social, integrando o meu pai inúmeras instituições. Eu não vou estar aqui a enumerar, porque elas são muitas, realmente foi muita coisa. Já toda a gente sabe um pouco daquilo, já toda a gente tem um pouco de contacto com aquilo que o meu pai fez cá na Póvoa, por isso dá esta vertente mais de filho. Eu destaco então o Instituto Madre Matilde.
Eu tenho um carinho especial pelo Instituto Madre Matilde. Foi o primeiro instituto que eu visitei, eu tinha 6, 7 anos. Há imagens de rostos que nunca mais esquecemos. De pequenino aprendi que o pouco e o muito são conceitos extremamente relativos. E a vida de uns, como a minha vida, em que cresci no carinho de uma família, onde nunca falta o pão na mesa, deve ser, ou pelo menos ter, uma parte em que tem que contribuir para que os outros, para os outros que não tiveram essa mesma sorte, poderem pelo menos sentir algum carinho e afeto. E foi por isso que o meu pai me levou lá quando eu tinha 6 anos, para desde pequenino saber o que realmente é importante na nossa vida, as diferenças, mas também as semelhanças e aquilo que nós podemos fazer e contribuir. De referir também aqui então o Lions Clube da Póvoa de Varzim, ouço falar do Lions, inúmeras atividades, desde que eu era pequenino, ajudaram milhares de pessoas aqui no Conselho, não só é a maior instituição a nível mundial, de solidariedade social, sempre com foco nos mais desfavorecidos da nossa sociedade, aqueles que não se podem defender, principalmente as crianças. Elas devem ser sempre a nossa prioridade, como seres sociais, elas devem estar sempre no topo das nossas preocupações, elas não se podem defender, nós temos a obrigação de estar aqui por elas. Eu costumo dizer também, como alguém disse um dia, que são os grandes acontecimentos que marcam as épocas, mas são os pequenos gestos que marcam os homens e moldam as vidas. E é nesta componente social que nós temos este papel extremamente importante. Pronto, no âmbito da política, quero demais enaltecer o envolvimento do meu pai na Assembleia Municipal aqui da Póvoa de Varzim, sempre interventivo. A Póvoa, desde que eu nasci, mudou muito e para melhor. Poder fazer parte ativa dessa mudança é sem dúvida de enaltecer. No fundo, a participação na política acaba por ser também a participação no nosso país. É o contributo como cidadão que vive em comunidade, que pretende participar ativamente dessa mesma sociedade. O cidadão questiona, procura soluções e que se envolve no seu país. Aprender com o passado, melhor para o futuro. Vendo desse prisma, todos nós deveríamos também procurar ser algo políticos, ou seja, independentemente do partido, ideologias de cada um, todos deveríamos, cada um à sua maneira, procurar contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso país. Foi isso que o meu pai fez aqui na Póvoa, continua a fazer. Ter ideias, debatê-las, fazer planos, é o caminho para alcançarmos os nossos objetivos. E depois de falar de política, vem claro o futebol. O Varzim foi uma paixão mais tardia. O meu pai sempre adorou o desporto, em poucos anos na cidade, nós já éramos sócios e espectadores assíduos do Varzim. Eu era pequena, não achava assim, quando era pequenito, não achava assim tanta piada aos jogos do Varzim, aos domingos, era assim um bocado seca às vezes, tenho que confessar. No final de cada jogo, acabava os jogos, era sempre tão sofrido o jogo, toda a gente saía de lá com a sensação que éramos roubados. Pelos comentários dos varzinistas, quer dizer, se não fossem os árbitros nós já éramos sempre campeões, que aquilo era uma roubalheira, meu Deus. Contudo, já mais tarde, estive particularmente atento ao nosso clube, quando meu pai foi presidente da Assembleia Geral de Varzim. Tivemos 2 anos da primeira, 2 anos a tentar subir. É disto que hoje em dia nos lembramos dessa altura. Também não podemos esquecer, não é, daquele ano trágico, que acabámos a primeira volta em 4º lugar e conseguimos descer. Atenção, não é um feito que nem todos conseguem. Mas apesar deste pequeno pormenor, é de realçar sempre o empenho e o afinco com que sempre se debateu para que o Varzim pudesse crescer de forma sustentada e atingir o seu merecido estatuto. O Estatuto de Varzim está entre os melhores de Portugal e disso não temos dúvidas. No fundo, esta parte de ser varzinista faz também parte do poveiro. Exatamente. Pronto, o meu pai foi sempre uma referência para mim, para a minha irmã e certamente será para o meu irmão, embora ele agora ainda é pequenito e ainda não sabe isso, mas ele um dia vai saber. A referência nunca imposta, porque a referência nunca pode ser imposta. A referência que nós temos, as referências que nós temos, as pessoas que realmente são importantes, são adquiridas por nós pelo exemplo. Recordo na minha infância e por vezes não entendia porque é que quando acordava o meu pai não estava em casa, ia dormir, ele ainda não tinha chegado. Às vezes, dias seguidos, assim, sempre o trabalho, sempre culpa do trabalho. Sempre disse que a carga horária do meu pai eu não queria ter, era inadmissível, tanto tempo fora de casa. Mas esta ausência física custava tanto para ele como custava para mim. E foi sempre em prol dos filhos, da família, para que eles pudessem ter uma vida o melhor possível. Hoje, levanto-me às 7 da manhã, chego a casa depois das 8, 9, 10, 11, afinal, quem é que estava certo? Não é? Mas o mais importante lá em casa nunca faltou, que era o carinho e o amor. E pronto, da mesma forma que a Póvoa te agradece hoje, eu também o faço. Obrigado, pai, por tudo, companheiro, para a vida, para a minha vida.
Depois desta exposição sentida, com emoção vivida, vamos à entrega da medalha de cidadão poveiro ao Dr. Miguel Sousa Neves por parte do seu presidente, tal como o diploma oficial que marca este ato solene. Desculpem, ainda tomar algum do vosso tempo, vocês devem estar cansados. Enquanto aqui o nosso mestre esteve às 4 da manhã a trabalhar isto, eu estive aí às 4 da tarde a alinhavar algumas coisas. Em primeiro lugar, e quero de facto cumprimentar todos os presentes na pessoa dos senhores Presidente da Assembleia Municipal, do Sr. Presidente da Câmara, cumprimentar de facto todos que estão aqui. E o primeiro agradecimento vai para o Presidente da Câmara, o Sr. Aires Pereira, porque se não fosse ele a convidar-me a receber esta medalha, eu não estaria aqui. Portanto, eu costumava dizer antigamente que o ideal, geralmente, eu costumava dizer, já há muitos anos, que a gente que gosta muito de dar medalhas é aqueles que morrem, né? Portanto, a gente dá a medalha e depois diz sempre que ele era uma boa pessoa e tal, era um simpático. Porquê? Porque aos mortos é mais fácil, porque esquecemos um bocado dos defeitos que eles tinham e enaltecemos as virtudes, porque eles também já foram. E fiquei muito sensibilizado e fico muito agradecido pelo facto de se ter lembrado enquanto ando por cá, por esta terra. E em segundo lugar quero agradecer, portanto, à minha família, uma família alargada. Eu tenho o prazer de ter cá o meu irmão que veio dos Açores hoje só para estar cá comigo, a minha irmã São, a pessoas como a minha tia Lourdes, que é como a minha mãe, a irmã Adelaide, que é como uma pessoa de referência da minha infância, porque no facto é na família que nós nos situamos, é a nossa raiz, a nossa base, é o nosso pilar, é aquilo que nos faz sustentar, é que nos faz equilibrar ao longo da vida e que nos faz crescer, que nos dá a hipótese de nós podermos lançar e podermos ser aquilo que eventualmente podemos ser e conseguir ao longo da nossa vida. E também, em terceiro lugar, agradecer à comunidade, porque nós, no fundo, somos muito aquilo que vivenciamos no dia-a-dia, aquilo com que contactamos. Eu tive a sorte, a felicidade de vir parar à Póvoa, por mero acaso. Eu fui convidado para... Eu não gostava... Eu não gostava da Póvoa. Quando eu tive 6 anos a estudar medicina em Portugal, estava fora do país, porque eu achava que a Póvoa só se vinha à noite ao Dom Pedro e pouco mais, porque aqui para chegar aqui ao mar, ao fim de semana, era terrível, era muito movimento, muitos carros, etc. E depois, quando acabo de chegar à Póvoa, de facto a comunidade, enfim, foi uma comunidade fantástica, não só de poveiros, eu vejo aqui, tenho aqui vejo ali, como disse a irmã Adelaide, Miguel Paiva, amigo daqui do lado, outros muitos amigos, eu não só referi 2 ou 3, João Maris, amigo de coração, o companheiro António Rodrigues do Lions e todos os Lions, o Rui Faria, para mim um exemplo e continua a ser sempre o exemplo do profissional, para mim, aquele profissional que eu gostaria um dia de ser como ele, lembrado como médico, como ele foi e é, e ainda exerce com muita vontade e, portanto, agradecer de facto, porque se não é a comunidade e as pessoas que me dão de facto aquela possibilidade de ser, de expandir algumas ideias, de trabalhar em prol daqueles que precisam e de toda a comunidade, é muito difícil a gente crescer. E o meu filho falou no Instituto Madre Matilde e é verdade, a primeira instituição que eu ajudei na Póvoa de Varzim foi o Instituto Madre Matilde, quando era Presidente do Lions, eu perguntei qual é a instituição e tal, que precisará de apoio, e falaram no Instituto Madre Matilde, foi a primeira instituição, digamos, há 20 anos atrás que eu ajudei. E depois, na parte da política que passei, tenho aqui amigos de coração, amigos da política, amigos de coração, em que tive a oportunidade de conhecer um pouco o Conselho. Eu lembro-me de ser deputado da Assembleia Municipal e passar horas ali com o Dr. António Ramalho, um professor, a ensinar-me como eram as comunidades mais complicadas da Póvoa e fazer um levantamento, na altura, um levantamento das famílias carenciadas do Conselho. Portanto, eu fui aprendendo com os poveiros, fui aprendendo com a sociedade e quero, de facto, agradecer porque eu estou aqui hoje, porque vocês
vocês e os outros que estão lá fora permitiram que isso acontecesse. Portanto, e quero que vos dizer também que estarei cá sempre por vós. E como sou oftalmologista, tenho de dizer que nós vemos com os olhos, mas de facto é mesmo com os olhos que vemos. Mas sentimos é com o coração. E o coração é que vale mais. E os olhos estão ligados ao cérebro e, portanto, nós vemos com os olhos, mas é o cérebro que manda. Portanto, a razão e o coração são aquelas partes mais importantes. Os olhos são uma pequena ajuda, porque, de facto, sem eles ficamos muito aquém. Para terminar, esta medalha, no fundo, será uma medalha para os meus filhos, para o Filipe, para a Joana e para o Miguelito, que está ali entretido no iPad, mas que não sabe realmente o que é que está a acontecer aqui neste momento, mas que saberá um dia mais tarde que também faz parte do meu mundo e faz parte da minha vida. Portanto, muito obrigado por tudo, fico muito grato por este reconhecimento. Volto ao princípio, ao engenheiro Aires Pereira, que de facto teve a coragem e a vontade de me oferecer esta medalha. Muitíssimo obrigado a todos. Boa tarde. E agora peço a vossa atenção para a intervenção do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimo Sr. Professor Dr. Afonso Pinhão Ferreira. Sr. Presidente da Câmara, e Sr. Engenheiro Aires Pereira, e insigne homenageados, como cidadão poveiro, Dr. Miguel Sousa Tavares, ilustres senhores Armando Marques, Miguel Sousa Neves, ilustres senhores Armando Marques e Manuel Gandia Areias, notável empresa Ourivesaria Tavares, que publicamente recebem uma medalha de reconhecimento poveiro, senhores deputados municipais, senhores vereadores da Câmara Municipal, senhores presidentes de junta, distintas autoridades militares e religiosos, excelentíssimos convidados, dos quais destaco a senhora deputada da Assembleia da República, a doutora Carla Barros, excelentíssimos senhores presidentes e diretores das associações do nosso município, minhas senhoras e meus senhores. Quiseram as autoridades locais que o dia 16 de junho simbolizasse o Dia da Cidade, pois foi justamente neste dia, em 1973, mais precisamente, que a Póvoa de Varzim foi elevada ao Estatuto de Cidade. Comemora-se então localmente a comunidade enquanto entidade urbanizada de forma político-administrativa. Importa referir que há historicamente uma ligação entre a cidade e a política. A política, considerando a sua definição autêntica ou a ciência da organização, direção e administração da polis, a denominação de cidade-estado dos antigos gregos. A boa governação da cidade e dos cidadãos deve, por isso, assumir-se como o superior desígnio da política e dos políticos. Essa sim a verdadeira política. Uma tal governação exige hoje o conceito moderno de cidadão, uma concepção evoluída, surgida na Revolução Francesa, onde a soberania passou a residir no povo. E a essa intervenção participativa nos assuntos da cidade, da polis, bem querida da nossa atualidade, apelidamos tão só cidadania. Ora, o Dia da Cidade deve encerrar em si mesmo uma reflexão sobre este conceito de cidadania que importa a todos os títulos partilhar. Assim, e desde logo, o conteúdo que encerra o termo cidadania é um pouco complexo, já que se trata de um conceito que ultrapassa largamente o significado etimológico da palavra em si. Há, de facto, inúmeras reflexões interessantes sobre o tema cidadania, dos quais destaco a cidadania de geometria variável, de Stefano Rodotà, a cidadania multidimensional e a nova cidadania, Francis Delperret, para não falar da cidadania múltipla e da comunidade inclusiva, estas últimas dos portugueses Francisco Lucas Pires e Gomes Canutilho, respectivamente. Sinto que, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, me cabe
evocar as inquietudes municipais. E assim é de toda a importância que não compreendamos a Póvoa de Varzim como uma cidade deslocada da presente era da mundialização, onde, para além das comodidades advindas da tecnologia, surgem paralelamente problemas de natureza social com repercussões individuais, dos quais importa destacar dois. Primeiro problema, o acesso a uma informação tão excessivamente ampla quanto superficial e imediata, onde o presente se basta a si próprio. Não há passado nem futuro, só importa o que se passa agora mesmo. No entanto, como nos diz o filósofo Eduardo Lourenço, se a humanidade tem uma essência qualquer, é justamente ter memória de si própria. Segundo problema, o dinheiro e a sua justificação, ou seja, o consumismo, enquanto forma de viver e que torna a nossa sociedade num hipermercado, manifesta consequência do irresistível triunfo da usada e abusada economia de mercado. É indesmentível que estes dois problemas nos mergulham numa desordem e numa desorientação que contrapõem de forma alternada e sucessiva uma vivência em esplendor e uma vivência caótica, isolando e endividando o cidadão. Ele passa o seu tempo a receber informações e a consumir, deslocando-se da sua vida relacional e social. O que aconteceu ontem e o que poderá sobrevir no futuro, a fortuna ou a desventura do próximo, como não aparece em nenhum ecrã colorido, interioriza-se como algo cinzento a evitar. Ora, neste desequilíbrio, impõe-se então criar um centro, um objetivo consubstanciado em valores identitários que nos situem e que nos valorizem. Torna-se imperativo garantir a sobrevivência feliz do cidadão num combate incessante a esse progressivo isolamento, bem como ao tédio adveniente, responsável por um tempo em que nada se passa. A cultura que se assume também como o percurso narrativo histórico-social de uma comunidade é, assim, a invenção contínua de respostas para a expulsão do não-sentido, para a erradicação do tédio que se constrói com o advento da substituição do trabalho humano pela tecnologia e pela dispersão da mente humana pela ininterrupta, superficial e incomensurável informação. Um tal desenvolvimento cultural representa o cimento estruturante da necessária coesão social que deve definir uma cidade. Caros concidadãos, o Dia da Cidade consubstancia precisamente uma chamada de atenção aos poveiros, que é preciso fazer uma ligação do tempo antigo com este tempo, em prol de uma identidade que nos orgulhe a existência. Que é essencial fazer acontecer nos espaços momentos inesperados no meio de momentos esperados, em prol de um turismo triunfante e uma economia sustentável. Que é uma sociedade mais solidária que irá permitir combater a violência moderna, essa mistura indissociável de perversidade e tecnicidade. Que a liberdade é o valor supremo a guardar, mas que nenhum bem se pode sobrepor a todos os outros. É preciso saber viver em sociedade. Como dizia um verdadeiro liberal, Isaín Berlin, a liberdade total para os lobos é a morte para as ovelhas. Pois bem, minhas senhoras e meus senhores, estes distintos homenageados, o Dr. Miguel Sousa Neves, o Sr. Armando Marques, o Sr. Manuel Agonia Areias e Euribe Zaria Tavares, contribuíram e contribuem com uma cidadania exemplar na construção de uma sociedade poveira que nos orgulha. São referências que nos prestigiam. Bem-ajam por isso e obrigado pela vossa eterna disponibilidade pela causa social. E agora, senhoras e senhores, peço a vossa atenção para a intervenção do excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Engenheiro Aires Henrique do Couto Pereira. Excelentíssimo Sr.
Presidente da Assembleia Municipal, permita que lhe faça uma referência especial, uma vez que no dia 3 de julho, o nosso amigo Afonso Pinhão Ferreira vai fazer na Holanda, em Amsterdão, a sua primeira exposição enquanto pintor. Também a Póvoa vai estar consigo. Sei que é um momento muito importante para si, dessa sua atividade que todos nós temos notícia, e é também um orgulho para os poveiros ter um Presidente da Assembleia a fazer a sua primeira exposição em Amsterdão. Senhor Presidente, creia que todos estaremos consigo. Muito obrigado por essa sua deslocação. Excelentíssimos homenageados, senhores vereadores, senhora deputada Carla Barros, senhores presidentes de junta, uma saudação também às entidades civis, militares e religiosas. Permitam-me que faça uma referência muito especial a um amigo nosso, ao nosso capitão de Porto, ao capitão Simas, que no mês de setembro deixará de prestar funções na Póvoa de Varzim, mas quero lhe dizer que a oportunidade que tive de trabalhar consigo ao longo destes anos em que cá esteve foi muito gratificante, e a Póvoa naturalmente que saberá agradecer-lhe a dedicação que teve para connosco e a forma cooperante com que esteve sempre à frente da capitania do Porto da Póvoa de Varzim e a sua preocupação. Por isso, senhor comandante, terá sempre a Póvoa de Varzim como uma boa referência e um bom amigo. Muito obrigado por isso. Permitam-me também que faça uma saudação especial a 3 pessoas muito especiais que aqui estão, e a uma que já cá não está. As 3 são o Dr. Arriscado Amorim, o Sr. Alberto Eiras, a Dra. Maria do Carmo Caimoto, um que já cá não está, e o nosso amigo, o Dr. Trovão, que faleceu este ano, que eram os membros da Câmara Municipal, e o Dr. Arriscado Amorim, o Presidente da Câmara, quando a cidade da Póvoa de Varzim foi elevada à categoria de cidade. Agradeço-lhes o facto de continuarem connosco e de continuarem a partilhar este dia connosco, porque foi aí que tudo começou, e eu acho que nós devemos continuar a ter memória e honrar aqueles que serviram a nossa cidade. Muito obrigado por estarem cá. E uma saudação a todas as associações, a todas as pessoas, minhas senhoras e meus senhores. O Dia da Cidade que hoje assinalamos é, entre nós, o Dia da Cidadania, a festa da cidadania, exaltando os múltiplos contributos, singulares e coletivos, para a melhoria das condições de vida da nossa comunidade. Mas é também um dia de reflexão sobre o estado da nossa cidade, aqui não tanto para a exaltação do que fizemos, mas para a antevisão do que nos propomos fazer, para que a cidade continue a ganhar competitividade e a tornar-se um local cada vez mais apetecido para a residência e para o negócio. Há na filosofia do urbanismo aplicado à gestão das cidades teorias de eficácia consolidada, e há outras em experimentação no efervescente laboratório do mercado dito do conhecimento, cuja conciliação com a outra doutrina carece ainda de confirmação. O que sabemos, isso sim, é que a mobilidade demográfica a que se assiste à escala global, no sentido da concentração da população em cidades, vai acentuar-se. Se hoje já ultrapassou a barreira dos 50%, estima-se que em 2040 atinja os 70% da população global. E Portugal não foge a esta tendência, que cria, como sabemos, 2 problemas interligados: geradores de desordenamento do território, o esvaziamento do interior e o sobrepovoamento do litoral. Na prática, a redução do país a uma faixa litoral cada vez mais estreita. Ora, este movimento coloca à gestão urbana o mais gigantesco desafio, a ponto de se antever que a revolução que se anuncia para os próximos 40 anos corresponderá à evolução que o mundo conheceu nos últimos 40.000. É desta ordem de grandeza que estamos a falar. Mas a cidade, que é historicamente a mais inteligente forma de organização social criada pelo homem, saberá seguramente evoluir na direção da resposta adequada aos novos desafios com que está confrontada. A nova vaga do pensamento urbano veio proclamar a urgência
da construção daquilo a que se chama hoje a cidade inteligente, o inglesismo Smart City. Como se a cidade não fosse, ela mesma, uma organização inteligente, ou como se a inteligência da sua organização não fosse a condição que explica a sobrevivência e a expansão deste modelo de ocupação de território. Cidade inteligente é, pois, uma redundância, porque cidade não inteligente é a organização condenada à irrelevância e ao desaparecimento, como hoje vamos vendo por esse mundo fora. Por isso, a ênfase com que hoje se teoriza sobre este modelo de cidade, o tal que dizem inteligente, enferma, a meu ver, de um erro de partida. Desconsidera a inteligência que presidiu à construção do existente, ou pelo menos sobrevaloriza a tecnologia da informação e do conhecimento na construção do futuro, desvalorizando na mesma medida o contributo dos cidadãos. Sejamos claros, todos nós sabemos que, paralelamente à concentração da população em cidades, assistimos à aceleração do tempo, que é consequência imparável da tecnologia. Os dois fenómenos estão ligados. E este fenómeno de aceleração do tempo fará com que, como disse, os próximos 40 anos correspondam aos 40.000 anteriores, em todos os aspectos e, sobretudo, no que toca ao consumo de bens, serviços, alimentos, transportes, cuidados de saúde, lazer e cultura. E se já hoje, com uma concentração bem menor, as cidades consomem 75% da energia e causam 80% das emissões de gases geradores do efeito estufa, fácil é imaginar que, se esta tendência consumista e predadora não for estancada e revertida, o futuro do planeta não será brilhante. Nem apetecível, muito menos fácil. Hoje, pois, temos presente que a luta pela qualidade de vida nas cidades será cada vez mais central nas políticas públicas, mas tem de ser a uma escala global. Porque se é certo que, em termos de serviços de saúde, transportes, educação, habitação, proteção civil, mobilidade, as necessidades vão aumentar exponencialmente, certo é também que o equilíbrio necessário à salvaguarda da saúde do planeta exigirá das cidades outro modelo organizacional. Um que garanta, por exemplo, desperdício zero na distribuição da água, a generalização da reutilização dos bens, a prevalência do transporte público, a gestão do trânsito e do estacionamento, de modo a impedir engarrafamentos e poluição, a construção ou a remodelação de edifícios com sustentabilidade energética e, de preferência, com origem renovável. Para este desafio, que literalmente corresponde a fazer mais e muito mais com menos, o contributo da tecnologia será notoriamente decisivo. Não só na vida das pessoas, mas também, e este é o passo agora em curso e em aceleração, na vida das cidades, através de projetos urbanos inteligentes. Nada, pois, contra este contributo da tecnologia. Este é o caminho que, face à concentração urbana crescente, permitirá que deixemos aos nossos filhos o mundo que eles merecem. O erro que eu receio e para o qual venho alertando é que, de tão focados que estamos na contribuição das novas tecnologias para a implementação deste modelo, que otimiza a relação custo-benefício de qualidade de vida, ignoremos a figura central do processo, a origem e destino de toda esta nova arquitetura de economia urbana, o cidadão. É que o cidadão, e não a máquina, quem constrói as relações que humanizam e dão sentido à vida cotidiana. É o cidadão, e não a máquina, o cuidador do espaço onde, convivendo, se realiza como ser social. Receio bem, repito, que o pensamento urbano agora em voga, tudo confiando à tecnologia e à sua proclamada capacidade de gerar eficiência e economia, leva ao esquecimento ou à minimização da importância central do cidadão. Acabamos de cair em erro semelhante quando, nas últimas 2 décadas, consentimos que as tecnologias ditas da comunicação empobrecessem dramaticamente as relações humanas, conduzindo ao crescente isolamento dos comunicadores, fechados sobre si mesmo e o seu mundo virtual. Receio bem, em síntese, que, aplicada esta mesma receita e nos mesmos moldes à gestão das cidades futuras, ela conduza à indiferença do cidadão perante a sua cidade e o que nela se passa. Mas na Póvoa de Varzim é comprovadamente um caso cimeiro de inteligência urbana. Terra e mar. Um pé
em cada um destes territórios. Pesca sim, mas agricultura também. E pelo meio, todas as atividades que correspondem às necessidades de uma comunidade cuja vida tem todas as facetas necessárias ao bem-estar de residentes e visitantes. E tudo isto misturado, tudo próximo, tudo ligado, como é próprio de uma vida em comunidade, sem guetos, sem segmentos. Este é o modelo de cidade que temos de preservar e consolidar. Este é o modelo de cidade que a globalização alavancada em tecnologias que incitam ao isolamento dos cidadãos e ao desinteresse pelo bem comum vem pôr em causa. Por isso, venho dizendo que o grau de envolvimento dos cidadãos nas múltiplas dimensões da vida da sua comunidade é hoje o principal fator diferenciador dos níveis de desenvolvimento que as vilas e as cidades apresentam. A cidadania é a grande alavanca do desenvolvimento das comunidades, porque ela garante o justo equilíbrio entre o contributo da tecnologia e o envolvimento dos cidadãos. O primeiro necessário, o segundo naturalmente imprescindível. Meus amigos, vem tudo isto a propósito do momento que se segue, aquele em que, uma vez mais, o município, interpretando o sentimento da sua comunidade, distingue aqueles que, nos seus setores de atividade, mais contribuíram para o desenvolvimento e para a consolidação do modelo de cidade que defendemos. Um cidadão que, não tendo nascido entre nós, se fez nosso, porque adquiriu e integrou no seu ADN tudo aquilo que identifica e distingue os poveiros. Não me refiro apenas, nem sobretudo, à formação e qualificação profissional brilhante. Refiro-me sim, neste plano, à dimensão social e humana que, de forma excepcionalmente generosa, associa ao exercício da profissão. Não me refiro tampouco à disponibilidade cidadã para, na esfera política e não só, servir ao mais alto nível a comunidade, com particular ênfase nas áreas da coesão social, da segurança e da educação. Refiro-me sim e por igual a todas estas dimensões de uma carreira profissional e de um percurso humano que fazem do Dr. Miguel Sousa Neves um prestigiado cidadão que queremos, a partir de hoje, ver integrado com medalha e pergaminho na Galeria dos Poveiros de Eleição. Dr. Miguel Sousa Neves, obrigado por tudo o que tem dado à nossa comunidade e pela honra que nos concede ao aceitar este reconhecimento. E que dizer do Sr. Armando da Rocha Marques, um poveiro global, que aos 87 anos é não só uma privilegiada testemunha do processo de construção deste modelo de cidade, mas igualmente seu inspirador e obreiro. É que o Sr. Armando Marques não foi nem é apenas um espectador interessado. Foi e é um participante com capacidade de influência e de orientação. O técnico do turismo. Como a minha mãe dizia, o senhor do turismo. Porque o Armando Marques trabalhava aqui no Largo da Vidalbos, eu morava aqui ao lado e aprendi desde muito cedo é que o Sr. Armando Marques não se chamava Armando Marques, chamava-se o senhor do turismo. O técnico de turismo que inovou, promovendo iniciativas de grande alcance mediático que colocaram a Póvoa, a sua praia, na rota dos operadores turísticos, nacionais e internacionais. Diria mesmo o divulgador da Póvoa, quer através dos grandes jornais nacionais e de revistas do setor turístico, quer através da imprensa local, onde evocou memórias com interesse para a compreensão dos nossos dias. E o cidadão disponível, militante da causa associativa, com ligação de décadas aos principais clubes da cidade e às nossas muitas organizações sociais. Quero, na vasta galeria de serviços do Sr. Armando Marques, referir e destacar a ligação desde 1954 ao Rancho Poveiro, de que foi até há poucos anos apresentador, no país e no estrangeiro. O Rancho Poveiro foi, com Armando Marques, formatado para ser divulgador da Póvoa, missão que continua a cumprir com grande brilho, aliás, na esteira da função para que foi criado por Santos Graça e que comemora este ano 80 anos de existência, o nosso Rancho Poveiro. Sr. Armando Marques, o reconhecimento que hoje publicamente lhe testemunhamos não assinala o fim de uma missão, muito menos o fim de um percurso. É antes o sinal da renovação do seu compromisso com a cidade. Essa sim, a grande marca do seu compromisso com a vida. Tal como o Sr. Manuel Agonia Fernandes Areias, o nosso bem conhecido Nia Preu. Após tantos anos de relação profissional com o mar,
cujos segredos conhece como ninguém, empreendeu há 25 anos um novo regresso. Dizia ele numa entrevista, estava cheio de andar com as costas ao alto. Ao mar de sempre e à nossa embarcação mais emblemática, a lancha Poveira do Alto, que Manuel Lopes sonhou como a escola da memória, como já o Peixoto aqui disse, das nossas tradições pescatórias. A nossa lancha cumpre, há 25 anos, importante missão na defesa e na afirmação da identidade marítima e pescatória da nossa comunidade. Ela que não tem rival em toda a costa portuguesa. A sua missão é importante em si mesma e na carga simbólica que lhe associamos, concretiza uma das dimensões da reconciliação da cidade com o seu mar, uma relação cultural de proximidade que reforçará junto da população mais jovem a consciência da origem e da identidade marítima da nossa cidade. Aliás, esta nova atenção ao mar e à economia de gênese marinha é hoje central na gestão estratégica da nossa cidade. A reabilitação da fortaleza, a remodelação do Porto de Recreio e a intervenção que se projeta para a antiga fábrica de conservas, a Poveira, são peças de uma estratégia que visa o reforço da nossa identidade marinha e pescatória. E por arrastamento, que o mar volta a ser importante na nossa gastronomia, assumindo-se definitivamente como uma das razões de visita à nossa cidade. Neste contexto, a nossa lancha assume uma importância que a transcende. Cada membro da sua tripulação é um servidor desta causa. Em Agonia Areias, que logo em 1991 foi proclamado mestre da embarcação, respeitado pelo conhecimento, pela sensatez, diria eu às vezes, e pela dedicação, homenageamos todos aqueles que ao longo destes 25 anos integraram a sua tripulação, demonstrando o espírito do corpo, sem o qual nenhuma organização ou empreendimento tem sucesso. Obrigado, Sr. Agonia Areias. Obrigado a todos aqueles que serviram a lancha Poveira até hoje. Esta mesma noção da importância da organização e da adaptação às circunstâncias presidiu ao trajeto de 9 décadas da Ourivesaria Tavares. E se a empresa fundada em 1922 por Virgílio Aristides Tavares resistiu às contingências difíceis com que se viu confrontada, a ponto de se firmar como uma referência no seu setor, em todo o território nacional, se isso aconteceu, a razão principal desta bem-sucedida caminhada reside na fidelidade aos seus valores matriciais, serviços de excelência em todas as áreas de negócio e na permanente abertura à inovação e à modernização. Trabalho, seriedade e competência na gestão, busca permanente de novas formas de organização produtiva e administrativa, atenção constante às tendências que se desenham e às novas gerações de consumidores. Parece simples, dito assim, mas não foi fácil, até porque este é um setor cuja capacidade concorrencial está particularmente exposta aos ventos muito instáveis da globalização. Enquanto Presidente da Câmara, numa cidade que pelo seu perfil turístico e balnear se fez notada também pela excelência da arte da ourivesaria, saliento que a Ourivesaria Tavares é hoje garantia de que a Póvoa de Varzim continua no roteiro de quem procura na beleza de valores eternos a garantia do investimento seguro. Antes de terminar, vão-me permitir que traga aqui um assunto que me preocupa muito. E raras vezes são aquelas em que tenho a oportunidade de ter na minha frente, quer a Sociedade Poveira, quer as nossas associações, quer o poder político em geral, estão aqui representados todos os partidos políticos, e a tarefa que temos pela frente, queria-vos dizer que não é fácil. Esta semana recebi na Câmara Municipal o Dr. Pimenta Marinho. O Dr. Pimenta Marinho é o presidente da ARS. Veio o Dr. Pimenta Marinho comunicar-me que o Ministério da Saúde tem em curso um projeto de criação de uma unidade local de saúde para a qual já tem em nome e que se chamará Unidade Local de Saúde Atlântica e que prevê o fim do Centro Hospitalar Póvoa Vila do Conde, bem como a integração nessa unidade de saúde do ACES da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, e que eu acho que não é mais do que um projeto para definitivamente encerrar
a urgência médico-cirúrgica do nosso centro hospitalar. Não é mais do que retirar todos estes serviços que tanto têm custado à Póvoa e a mim particularmente em lutas anteriores para que conseguíssemos manter estes serviços em funcionamento, bem como o desmantelar de uma estrutura de excelência que é o nosso ACES do Concelho da Póvoa e de Vila do Conde, que, como sabem, garante médico e enfermeiro de família a todos os cidadãos destes dois concelhos. E, portanto, é um assunto que eu sinto que está a avançar e está a avançar que se nós não formos suficientemente enérgicos e não nos juntarmos todos à volta desta causa, iremos ter alguma dificuldade. Primeiro, porque encerra definitivamente e enterra a possibilidade da construção de um novo hospital Póvoa Vila do Conde, ao terminarmos com o centro hospitalar. Segundo, porque irá ter implicações diretas na redução das especialidades e dos serviços prestados pelo nosso centro hospitalar. Eu acho que é um assunto da maior importância. Não queria com isto fazer, como não fiz no passado, política partidária. Queria só pedir a ajuda de todos. Todos, no seu meio, junto dos seus locais de influência, junto dos partidos aos quais temos referências e ligações, que lutássemos todos juntos para que fosse possível que o velhinho Hospital da Póvoa, mas que é, e ainda vimos publicados há dias, dos únicos hospitais do país que garantem tempo útil as operações do bloco cirúrgico a 100%, como só há mais um no país que o faz, e que, portanto, mesmo dentro das circunstâncias e das dificuldades físicas, vem prestando excelentes serviços e qualidade de saúde aos poveiros, quer pelo seu núcleo de profissionais, mais de 600 profissionais que operam no Centro Hospitalar da Póvoa e de Vila do Conde, quer pela dedicação que têm a este hospital. Termino desta forma porque acho que é um assunto demasiado importante para ser posto para debaixo da mesa e porque acho que todos nos devemos movimentar para impedir que esta seja definitivamente a morte do Centro Hospitalar Póvoa Vila do Conde. Gostava de terminar de outra forma, mas termino desta apelando à ajuda de todos, à luta de todos, para que isto seja uma causa de todos. Muito obrigado. Praticamente no final, vamos para o último ato, que é a sessão de cumprimentos aos nossos homenageados. Como sempre, esse percurso faz-se pelo lado esquerdo, pelo vosso lado esquerdo do palco, e depois, com saída pelo lado direito, os nossos homenageados estarão aqui. Agradeço a participação de todos, a vinda para celebrar este 43º aniversário, e em nome do Sr. Presidente da Câmara dou por encerrada esta sessão. Feliz aniversário e até sempre. E assim estamos a fechar então esta nossa transmissão em direto, os 43 anos da cidade da Póvoa de Varzim, as homenagens a Aurivesaria Tavares, Manuel Agonia Areias, também Armando Marques e ao Dr. Miguel Sousa Neves. Em nome de toda a equipa da Norte Litoral TV, obrigado pela sua presença, foi um prazer imenso ter estado aqui na sua companhia com esta nossa transmissão em direto aqui do Teatro Garrett na cidade da Póvoa de Varzim. Grande abraço, tudo bom para si, continuação de um ótimo dia.